Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a importância de se alimentar bem e de forma saudável para poder tratar melhor o seu diabetes. Se você se interessa por este conteúdo, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo relevante e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Uma das maiores dificuldades que os pacientes que têm diabetes ou pré-diabetes enfrentam nos dias de hoje está relacionada à alimentação. Então neste vídeo a gente vai dar algumas boas dicas de como você pode melhorar a sua alimentação para poder ter uma melhor resposta no tratamento do seu diabetes. Então assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que você irá aprender bastante. Muito se fala nos dias de hoje sobre alimentação saudável, sobre a necessidade que as pessoas têm em correr atrás de uma alimentação mais equilibrada e menos calórica, com menos carboidratos e com menor quantidade de gordura. O que a gente acaba percebendo é que a indústria alimentícia acaba produzindo inúmeros tipos de alimentos, geralmente ricos em carboidratos, ricos em gorduras, que infelizmente acaba prejudicando qualquer ser humano na hora de se alimentar de forma equilibrada e saudável. Então a gente precisa partir de um seguinte termo: a gente precisa desembalar menos e descascar mais. A partir do momento que você deixa um pouco de lado os alimentos que estão embalados, como os biscoitos, como os bolos, como os doces, e passa a descascar, como no caso das frutas, dos tubérculos, a gente já consegue fazer uma mudança primordial na nossa alimentação. Então a gente precisa reavaliar a necessidade de poder melhorar a alimentação a partir deste ponto. Então a gente precisa deixar de lado um pouco esta comodidade de pedir alimentos relacionados aos fast foods. A gente acaba tendo essa facilidade enorme, mas infelizmente isso não causa benefícios para quem está procurando controlar melhor o diabetes, controlar melhor também o peso corporal, diminuir a hipertensão arterial, que é a pressão alta, controlar os níveis de ácido úrico, assim por diante. Então a gente precisa partir do pressuposto que a gente deve evitar os alimentos industrializados, principalmente na parte da manhã, na hora do almoço, partir para um ponto de alimentação mais saudável, mais equilibrada, mais natural, a partir do café da manhã. E a gente sabe, o café da manhã, se ele é bem elaborado de forma saudável, de forma equilibrada, ele facilitará muito para que a sua glicemia continue mais bem equilibrada ao longo do dia. Então se você deixa de lado o açúcar do cafezinho, deixa de lado o pãozinho com manteiga, deixa de lado aquele pedaço de bolo e parte para alimentos mais saudáveis, como no caso dos ovos, como no caso das frutas, como no caso do iogurte natural, como no caso das castanhas, a gente já consegue partir para uma alimentação mais interessante que irá favorecer ainda mais o bom controle do seu diabetes. Um dos maiores fatores que estão relacionados com o descontrole da nossa glicemia está no fato da gente consumir alimentos ricos em carboidratos logo pela manhã. Então a gente precisa deixar de lado esse excesso de carboidrato pela manhã e partir para alimentos que contenham mais proteínas, mais fibras, para dessa forma ter maior saciedade pela manhã, para não ter que fazer refeições de forma recorrente. É muito importante que você faça um café da manhã equilibrado e saudável para dessa forma conseguir colher bons frutos dentro do tratamento do seu diabetes. Essa observação também está relacionada com o almoço, onde geralmente o almoço ele é a maior refeição com maior quantidade de nutrientes que a gente tem no nosso dia. Então a gente precisa ficar atento ao que a gente anda comendo no almoço para poder, dessa forma, alimentar de forma saudável, alimentar de forma equilibrada e diminuir as quantidades de carboidratos. É muito importante você entender sobre isso. Não misturar fontes de carboidratos é fundamental para que você tenha uma glicemia mais estabilizada ao longo da sua tarde. Então a gente precisa ficar atento, principalmente quando a gente mistura mais de uma fonte de carboidrato, como por exemplo, se você come arroz todos os dias, você não precisa misturar com outra fonte de carboidrato, como no caso da batata, como no caso do macarrão. Se você for consumir alguma dessas fontes de carboidrato, consuma apenas ela. Então deixe de lado as misturas de carboidrato. Passe a comer mais proteínas, como as carnes, os ovos, os peixes, os frangos,
deixe de lado outras fontes de carboidrato, consuma mais boas gorduras, como no caso do azeite. Então, se a gente consegue fazer esse melhor planejamento, a gente já consegue colher bons frutos para a nossa glicose. Ou seja, a nossa glicose tende a ficar mais equilibrada ao longo do dia e ao longo de 2-3 meses a nossa hemoglobina glicada tende a se estabilizar de forma mais interessante, abaixo de 7, abaixo de 6. Então já aproveita, deixe no comentário aqui abaixo qual foi o último valor da sua hemoglobina glicada, que é aquele exame que a gente faz, onde o médico consegue ter uma ideia de como a sua glicemia está se comportando. É super importante que você faça esse exame de forma recorrente. Já aproveita, deixa aqui nos comentários. A alimentação ela é o principal aliado na hora do diabético colher bons frutos dentro do tratamento. Ter um café da manhã mais equilibrado, mais saudável, já consegue almoçar de forma mais equilibrada e com consequência ao longo de todo o dia, na parte da manhã até a parte da tarde, início da noite, a gente já consegue ter uma glicemia mais bem controlada e como consequência a gente já vai ter mais de 12 horas do nosso dia com a glicemia mais estável. E isso para poder conseguir alcançar uma boa hemoglobina glicada, para você poder viver livre de qualquer possível complicação, é primordial. E dessa forma o médico faz a avaliação da necessidade de utilizar medicamentos e posteriormente você pode diminuir a necessidade de utilizar esses medicamentos e viver livre de qualquer possível complicação com a glicemia bem controlada e bem estabilizada. Então é por isso que é importante, que eu bato muito na tecla, a alimentação é o principal pilar na hora de controlar a glicemia. Se você entende que você precisa melhorar o parâmetro da sua alimentação, você já entende que o seu tratamento pode ser conduzido de uma melhor forma e como consequência ter uma glicemia controlada, uma hemoglobina glicada estável e alcançar a reversão da necessidade de utilizar medicamentos. Então o caminho é esse: melhorar a alimentação, se possível acrescentar alguma atividade física e a partir da prática de atividade física diminuir o peso corporal e dessa forma conseguir alcançar todos os bons resultados que você está buscando dentro do seu tratamento. Então essas foram algumas dicas para você entender sobre a real necessidade de estar correndo atrás de uma alimentação mais saudável e equilibrada para poder estar colhendo bons frutos dentro do seu tratamento. Se você assistiu até aqui, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, é uma forma do canal continuar crescendo e eu estar aqui produzindo conteúdo, estar jogando informações de valor para vocês e vocês possam estar colhendo bons frutos dentro do tratamento do seu diabetes, tá certo? Então ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.